A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e hoje eu quero compartilhar uma mensagem sobre Ezequiel 37 e o Vale dos Ossos Secos. Isso mesmo. Talvez você já tenha ouvido algumas interpretações acerca deste texto. As duas mais comuns são: algumas pessoas, talvez a maioria delas, ao utilizar essa passagem do Vale dos Ossos Secos, vai trazer uma abordagem simbólica, uma abordagem mais devocional, uma aplicação diária das pessoas. Como se, quando uma pessoa está para baixo, ela está morrendo espiritualmente, Deus tem poder para restaurar a sua vida, restituir. Ainda que a sua vida seja como um vale de ossos secos, Deus pode restaurar. A segunda aplicação, embora menos comum, mas também feita, é que esta profecia da restauração de Israel, do Vale dos Ossos Secos, ela está ligada a restauração do povo de Israel, ao retorno do povo para a sua própria terra em 1948. Então, alguns teólogos eles vão interpretar essa profecia como tendo seu cumprimento a partir do momento em que o povo volta para a sua terra, o seu território em Israel. Porém, a interpretação e a revelação que eu quero trazer para vocês hoje, ela vai muito além do que uma aplicação devocional ou simplesmente dizer que isso já se cumpriu quando o povo voltou para a sua terra em Israel. Isso mesmo. Se você quer entrar em camadas profundas de revelação acerca desse texto e da compreensão deste capítulo de Ezequiel, eu quero te convidar para ficar comigo até o final desse vídeo. Quando nós lemos Ezequiel 37, nós vamos ver que o profeta, ele recebe duas visões. A primeira delas está ligada ao Vale dos Ossos Secos. E a segunda visão está relacionada às duas varas, que Deus vai mandar ele unir na sua mão e fazer das duas uma só. Porque era isso que ele faria com a casa de Israel, né? A vara que estava sobre a mão de José e que esteve sobre a mão de Efraim, e a casa de Judá. Deus faria dos dois um único povo quando ele trouxesse de volta a casa de Israel, a casa de Efraim, dentre os gentios. Bom, hoje nós só vamos falar sobre a primeira visão, que é a visão do Vale dos Ossos Secos. Sobre a segunda visão das duas varas, eu vou fazer um segundo vídeo. Por quê? Porque tem muita revelação ligada às duas casas de Israel, ligada à igreja, ligada aos 144 mil e à descida da Nova Jerusalém, tá bom? Então, aguardem, no decorrer da semana eu vou gravar um segundo vídeo falando sobre a parte 2. Então, nesse vídeo eu quero tratar sobre a visão de Ezequiel, a primeira visão do capítulo 37. Então, quero começar lendo com vocês esse texto e mostrar as diversas revelações que tem nesse texto, tá bom? Então, vamos lá, ó. A visão, ela começa em Ezequiel 37, dizendo o seguinte. Ezequiel 37 vai começar dizendo: "Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos." Grave essa expressão, eram muito numerosos. "Sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem," segunda expressão, "filho do homem, porventura viverão estes ossos?" E eu disse: "Senhor, tu o sabes." Terceira expressão,
Somente nessa parte do texto nós vamos ler toda essa visão do Vale dos Ossos Secos, mas somente nesse primeiro trecho nós temos aqui 3 links que vão nos conectar a outras passagens das Escrituras. O primeiro deles é uma multidão muito numerosa. Eu vou falar desse link daqui a pouquinho, mas o primeiro deles que eu quero abordar é essa expressão, Filho do Homem. A primeira expressão, o primeiro link que eu quero mostrar para vocês é essa expressão Filho do Homem que está sendo atribuído a Ezequiel. Sim, essa expressão Filho do Homem, ela é usada para falar de Cristo. Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, só para vocês entenderem quem é o Filho do Homem nas Escrituras, ele se encontra em Mateus 26 e eu vou ler apenas um versículo. Mas, lembrando que depois eu vou deixar o esboço, todo ele, lá no nosso site, tá bom? Então, o versículo 64 de Mateus 26 vai dizer assim, ó. Tu mesmo disse, respondeu Jesus, mas eu lhes digo, a todos vós chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, preste atenção, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Nesta passagem, nós vemos Jesus se declarando diante dos sacerdotes como sendo o Filho do Homem. Jesus estava dizendo, vocês verão, vai chegar o dia em que vocês verão o Filho do Homem vindo na glória do seu Pai, nas nuvens, na glória do seu Pai. O sacerdote naquele momento rasgou as suas vestes e disse, olha, seja isso anátema, maldito. Por quê? Porque os sacerdotes, conhecedores das profecias, conhecedores da lei, eles sabiam que o que Jesus estava falando era o que o profeta Daniel profetizou lá em Daniel 7, o que a gente falou alguns dias atrás sobre a vinda do trono de Deus. Vou tentar deixar um vídeo aqui para você assistir. Aonde Daniel, em Daniel 7, ele fala do Filho do Homem vindo na glória do seu Pai, se achegando ao trono do Ancião de Dias. Então, irmãos, a primeira expressão que eu quero mostrar para vocês que se encontra na visão do Vale dos Ossos Secos é essa expressão, o Filho do Homem, que em Ezequiel 37 é usado para falar do profeta, mas é uma figura que está apontando para Cristo. Cristo é o verdadeiro detentor deste título, o Filho do Homem. Então essa é a primeira conexão. Guarde todas as conexões que você vai entender a mensagem por trás desta profecia quando a gente juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça. A segunda expressão que nós vamos encontrar ali é justamente a pergunta que foi feita ao profeta Ezequiel. A pergunta foi a seguinte, e me disse, Filho do homem, porventura, viverão estes ossos? E qual foi a resposta do Filho do homem, a resposta de Ezequiel? Senhor Deus, tu o sabes. Grave essa expressão, tu o sabes. Por quê? Porque aqui nós temos um link que vai nos conectar com o livro de Apocalipse. Isso mesmo. Você vai começar a perceber que a revelação do Vale dos Ossos Secos está completamente ligada com o livro de Apocalipse e a segunda vinda de Jesus. Por quê? Essa mesma resposta foi dada por João no livro de Apocalipse, quando a gente vai ler sobre a grande multidão, sobre a ressurreição da grande multidão vestida de branco. Olha só que conexão, irmãos. Quando nós olhamos para Ezequiel, nós vamos ver o próprio Deus perguntando para Ezequiel, poderão voltar à vida esses ossos secos? E Ezequiel responde, Senhor, tu o sabes. Quando nós lemos o texto de Apocalipse 7, você vai perceber ali uma multidão vestida de branco, vinda de todos os povos, tribos, línguas e nações. E a pergunta feita pelo ancião, um dos 24 anciões, é,
quem são e de onde vieram? E aí, o que João vai responder? Senhor, tu o sabes. Então nós vamos perceber, aqui nós temos dois profetas apocalípticos, que é Ezequiel e João. Os dois são considerados profetas apocalípticos porque eles profetizam acerca do tempo do fim, trazem revelações relacionadas à segunda vinda de Cristo. E os dois vão ter visões semelhantes e respostas semelhantes. E você percebe que a mesma resposta dada por Ezequiel, tu o sabes, é a mesma resposta dada por João, tu o sabes, ligando o vale de ossos secos com a grande multidão vestida de branco. Então, irmãos, creio que a essa altura do vídeo você já está conectando, fazendo as conexões que eu vou trazer. Mas espera lá, existem vários links nesse texto que vão nos mostrar, que vão conectar a visão do Vale dos Ossos Secos com o dia da ressurreição dos mortos, tá? Então, quando você vê Ezequiel falando sobre a visão do Vale dos Ossos Secos, o que ele está enxergando é o dia da ressurreição. Isso mesmo, é a mesma visão que João tem, só que Ezequiel está vendo antes da ressurreição acontecer, ele está vendo os ossos secos, enquanto João, ele vê depois que a ressurreição aconteceu, quando a multidão de branco já está chegando diante do Senhor. Então, irmãos, se você acha que isso já é revelação, aguarde. Existe muita revelação até o final desse vídeo. Quando continuamos a leitura do texto de Ezequiel, nós vamos perceber que é dito a Ezequiel, versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui nós temos mais um link, mas eu vou falar dele só depois. E poreis nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se me fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, olha outro link aqui, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Nesse texto, nós vamos encontrar aqui o terceiro link que conecta a profecia do Vale dos Ossos Secos com as demais profecias relacionadas à segunda vinda de Jesus. Por exemplo, nesse texto nós encontramos a expressão quatro ventos. Isso mesmo. Quando a gente lê, você vê ele dizendo, profetiza ao Espírito para que ele venha dos quatro ventos e entre nesse corpo que agora já foi juntado. Aqui nós encontramos mais uma conexão com uma das profecias que temos abordado muito neste canal, que está em Mateus 24. Isso mesmo. Mateus 24, nós vamos encontrar ali um texto que diz assim, ó, imediatamente após a tribulação daqueles dias, vocês vão ver sinais no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados. Então se verá o Filho do Homem. Olha aqui, ó. Da mesma forma como o profeta é chamado Filho do Homem, vocês vão ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. E ele diz assim, ó, ele dará ordem aos seus anjos para recolher os eleitos ao som de trombetas dos quatro ventos, de uma a outra extremidade.
Irmãos, quando a gente vê lá no Vale dos Ossos Secos, você não vê o Filho do Homem profetizando para que aqueles corpos que foram restaurados agora, para que o Espírito venha dos quatro ventos e entre naqueles corpos restaurados? Quando a gente vê aqui, Mateus 24, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, ele não vai dar ordem para recolher os eleitos dos quatro ventos? Irmãos, quando a gente vê isso, o que eu entendo? Que quando Jesus ele está sobre as nuvens após a tribulação e ele dá ordem para os anjos recolher os eleitos. Aqui está acontecendo a ressurreição dos mortos e aqui está acontecendo o arrebatamento da igreja. Só que o detalhe é, isso ele manda vir dos quatro ventos, a mesma coisa que aconteceu lá no Vale dos Ossos Secos, com aqueles que estavam mortos. Eles ressuscitam, o seu corpo ele vai criar forma. Imagina só, irmãos, isso aqui é a ressurreição dos mortos acontecendo. Eu fico imaginando os nossos antepassados que morreram, aonde vieram do pó e tornaram ao pó e hoje são cinzas. Imagina só, irmãos, como será glorioso esse dia. Hoje são apenas ossos secos, mas vai chegar o momento em que eles ouvirão a voz do Filho do Homem e aqueles ossos secos, eles começarão a se unir. Eu fico imaginando, Ezequiel teve a visão de como será no dia da ressurreição, ossos se juntando com ossos, tendões crescendo, pele se formando, o corpo ficando de pé, e de repente o Filho do Homem sobre as nuvens vai profetizar: Espírito, venha dos quatro ventos e entra de novo nesse corpo, porque vocês voltarão a viver. Irmãos, é isso. A visão do Vale dos Ossos Secos é isso que está acontecendo. Está mostrando a ressurreição dos mortos no último dia, acontecendo na vinda de Jesus pouco antes do arrebatamento, tá? Agora, se só isso não bastasse, eu quero mostrar para vocês porque existem muitos outros links que vão nos conectar a várias profecias ligadas à vinda de Jesus. Preste atenção. Quando a gente lê esse texto, por várias vezes quando a gente leu, eu mostrei para vocês, é dito no versículo 5, é dito no versículo 6, é dito no versículo 9, é dito várias vezes a seguinte expressão: eis que farei entrar neles, em vós, o Espírito, e vivereis. Eu vou ler para vocês de novo esse texto, o versículo 5, 6 e 9. O versículo 5 vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Lembre que o Espírito, a palavra que é traduzida por Espírito também é traduzida por sopro, por vento. Então, ele está dizendo assim, versículo 6, porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, o sopro, o vento, né, e vivereis. Então, quando chega lá no versículo 9, olha só aonde culmina essa revelação. Ele vai dizer, e ele me disse, profetiza ao Espírito, tá? Profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, que a gente acabou de falar, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Gravou essa expressão? Assopra sobre esses mortos para que vivam. Talvez você não tenha conectado, mas aqui existe um link profundo. Primeiro, porque Espírito significa vento, significa sopro. Mas segundo, porque esse texto ele vai aparecer lá no livro de Apocalipse, quando a gente vai tratar das duas testemunhas. Isso mesmo. Eu não vou ler todo esse texto, mas eu vou deixar para vocês depois o esboço para você poder estar acompanhando. Mas quando a gente vai ler lá sobre as duas testemunhas,
nós vamos ver justamente a mesma expressão. Diz que elas profetizarão durante 1260 dias, a primeira metade da semana de Daniel, 3 anos e meio, e depois durante 3 dias e meio, a segunda metade da semana de Daniel, são 3 dias e meio proféticos, 3 anos e meio, elas estarão sendo perseguidas e mortas. Mas quando isso se encerrar, vai dizer assim, ó, que eles ouviram uma voz do céu. E olha só que interessante o que o texto diz. Isso se encontra em Apocalipse 11, versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida. Lembra o que você encontra lá no Vale dos Ossos Secos? Está acontecendo aqui, ó, nas duas testemunhas. E se você não lembra, eu já fiz vídeos no canal falando de quem são essas duas testemunhas, tá? E de como elas apontam para a igreja. Então eu vou deixar link aqui em cima para você poder assistir depois. Você vê que é dito ali, ó, depois de 3 dias e meio, entrou neles o sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. E logo depois eles vão ouvir uma voz dizendo, suba para cá. O que é isso, irmãos? Ressurreição dos mortos e arrebatamento. Só que o que mais nos conecta é que lá na visão do Vale dos Ossos Secos nós vamos encontrar a expressão profetiza sobre eles para que entre neles o Espírito. E o sopro de vida, o sopro do Espírito entrou neles e eles voltaram à vida. Quando a gente olha para as duas testemunhas, que são figura que aponta para a igreja, tá? Vocês vão perceber que as duas testemunhas, elas também estavam mortas e quando é dado a ordem da parte de Deus, perceba que vem uma ordem da parte de Deus, dizendo para elas, entra sobre eles, sopra sobre eles, e de repente entrou neles o sopro de vida e eles ficaram em pé. É o mesmo que acontece lá no Vale dos Ossos Secos, quando é profetizado, o Espírito entra naqueles corpos que tinham sido restaurados e ficou de pé uma grande multidão, um grande exército. Está acontecendo aqui nas duas testemunhas através da igreja e que, como eu já disse, vai ter vídeo aqui para vocês poderem estar assistindo depois. Tem uma playlist de vídeos que eu vou deixar aqui para vocês assistirem depois. Então, irmãos, perceberam? Olha quanta conexão que vocês vão encontrar aqui, tá? Filho do homem está falando de Jesus. Quando ele diz assim, ó, profetiza, é o próprio Jesus que quando ele vier sobre as nuvens, ele vai dar ordem para que recolher os eleitos dos 4 ventos, o Espírito vindo dos 4 ventos e entrando nesses corpos que foram restaurados, para que eles voltem a ter a vida. E então a gente vai subir para o encontro com o Senhor nos ares. Irmãos, isso é muita revelação. Agora, preste atenção, se você acha que acabou por aí, não. Eu vou mostrar para vocês muitas outras revelações que ainda estão nesse pequeno trecho que fala da visão do Vale dos Ossos Secos. Quando a gente continua lendo, o texto ele vai dizer para nós o seguinte no versículo 10. É dito assim, ó. Então eu profetizei como ele me ordenou. O Filho do Homem declarando, eu profetizei como Deus me ordenou. Ou seja, o próprio Jesus dizendo, né, eu fiz aquilo que Deus me mandou e eles vão voltar à vida. Então olha só, versículo 10 diz, e profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e eles viveram. Aqui, momento da ressurreição dos mortos. Pensa que Ezequiel teve o privilégio de ver como vai ser a ressurreição daquele dia, no último dia. Então ele diz, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Irmãos, aqui nós temos outro link precioso. Por quê? Porque aonde é que vai aparecer esse exército grande e extremo? Na visão de João. É a mesma visão que a gente apenas falou no link passado. É perguntado para Ezequiel, poderão voltar à vida esses ossos secos? Ezequiel diz, tu sabes. A mesma visão João tem lá no Apocalipse, os 2 profetas apocalípticos. É
perguntado para João: quem é essa grande multidão vestida de branco que está diante do trono? De onde eles são? Da onde eles vieram? E aí João diz: Senhor, tu o sabes. É a mesma visão. Você vê que quando Ezequiel profetiza, o filho do homem profetiza, ele faz como Deus havia ordenado, aquela multidão, o sopro de vida vindo dos quatro ventos entram sobre aquela multidão e de repente existe um exército grande ao extremo, um grande exército de pé agora, ressuscitado. Quando você olha para a grande multidão, sabe o que Apocalipse vai dizer? Olha só, Apocalipse vai tratar esse texto da seguinte forma. João ele vai dizer assim, Apocalipse 7:9, depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão. Olha aqui aquele exército de vale que estava lá no Vale dos Ossos Secos depois que o Espírito entrou neles. Uma grande multidão a qual ninguém podia contar, vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas, estava diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, com vestes brancas, com palma nas mãos. E aí, você vê aquele grande exército que ressuscitou no Vale dos Ossos Secos. Aquele grande exército é a multidão de branco que está agora diante do trono de Deus. Quando você olha para o exército, Ezequiel estava vendo antes da ressurreição, um monte de ossos secos, antes do Espírito entrar. Quando ele profetiza o Espírito, o sopro de vida da parte de Deus vem sobre eles e se põe de pé uma grande multidão, um grande exército. Quando você vê João ele está vendo pouco depois disso tudo acontecer, quando a multidão ressuscitou e ascendeu para diante de Deus. Entenderam? São dois momentos muito próximos. Ezequiel vê antes da ressurreição e vê o momento da ressurreição, e João ele está vendo após o momento da ressurreição, quando aquele grande exército, aquela grande multidão já está diante de Deus e diante do Cordeiro, com seus corpos ressurretos e vestidos de branco com palmas nas mãos. Esse grande exército é a grande multidão de branco diante do Senhor. Agora, calma lá, não sai do vídeo porque tem mais uma revelação, mais um pouquinho aqui de links conectados para você ver o quão tremenda é esta passagem. Quando a gente lê o versículo 11 ele vai declarar o seguinte: então me disse, filho do homem, uma figura de Cristo, estes ossos são toda a casa de Israel. Olha outro link importante. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Outro link importante. E nós mesmos estamos cortados. Então, vou fazer uma pausa aqui, a gente logo vai para o final do vídeo, mas eu quero falar de dois links. Primeiro, ele está dizendo, esses ossos são toda a casa de Israel. Irmãos, se você quer entender melhor isso, você precisa clicar nessa playlist que eu vou deixar aqui para vocês, aonde vai ter aqui uma playlist falando sobre as duas casas de Israel. Por quê? Até porque o próximo vídeo que a gente vai gravar, que é a segunda parte de Ezequiel 37, onde fala das duas varas que estava na mão do Filho do Homem, né, desse profeta Ezequiel, está ligado às duas casas de Israel e está conectado ao povo de Deus, à igreja do Senhor, tá? Então, se você quer entender esse link, as duas casas de Israel, acessa a playlist que vai estar aqui para você assistir. Porém, para você entender um pouquinho melhor quem é essa casa de Israel, os filhos de Israel, eu vou citar apenas dois textos para você entender um pouquinho melhor como isso está ligado à igreja e o povo da nova aliança também. Então, Romanos 9, versículo 6 vai dizer assim, ó: não pensamos que a palavra do Senhor Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são de fato Israel.
nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a serem filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, quem é que é o Israel de Deus? É o povo da promessa, aqueles que são pela fé. E isso vai ficar mais claro ainda quando a gente lê Gálatas 3,7, que diz assim, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão e, portanto, Israel segundo a promessa. Agora, irmãos, como eu disse, eu não vou gastar muito tempo falando sobre quem é o Israel dessa profecia de Ezequiel 37 do Vale dos Ossos Secos. Para entender, você vai precisar ver essa playlist que eu já deixei para vocês. Mas eu quero falar para vocês sobre esse tópico da esperança, aonde o povo está dizendo assim, padeceu a nossa esperança, porque fomos cortados. Quando a gente vai para o Novo Testamento, vocês vão perceber que constantemente é falado sobre a bendita esperança daqueles que aguardam o Senhor, a manifestação da sua vinda. E que esperança é esta para aqueles que aguardam nas promessas feitas por Cristo? A ressurreição dos mortos. Essa é a bendita esperança. Mesmo que você não fique até o arrebatamento, mesmo que você mora antes, a verdade é que todos nós aguardamos a vinda do Senhor e a ressurreição, porque ainda que venhamos a padecer, moramos, nós voltaremos a viver. Ainda que esse corpo, que é perecível, ele vire cinza e pó, um montão de ossos secos. Isso mesmo, a bendita esperança de todo cristão é que nós vamos voltar à vida. Imagina só, eu pretendo ficar aqui até a volta de Jesus para participar do arrebatamento, mas se eu padecer primeiro, se eu morrer antes disto acontecer, a palavra de Deus diz que naquele dia, quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens, ele vai dar ordem para que osso se junte com osso, crie-se tendões, venha pele e ele vai profetizar para que entre o espírito de vida sobre mim e sobre todos os meus irmãos que morreram em Cristo. Então, eu quero ler para vocês algumas passagens só para você entender qual é a bendita esperança do cristão, embora eu acabei de revelar para vocês. Quando a gente lê Romanos 8, como eu digo, se você quer ler sobre ressurreição dos mortos, leia 1 Coríntios 15, que é o capítulo da ressurreição. Mas eu quero citar outros textos hoje. Por exemplo, Romanos 8, ele vai dizer o seguinte no versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, as primícias do Espírito. Lembra que Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai falar que nós somos a primícia daqueles que dormem. Cristo é a primícia e ele ressuscita primeiro e quando ele vier, nós. Cristo é a primícia dos que dormem, Cristo cabeça, nós o seu corpo. Quando Cristo vier, nós que somos parte do corpo de Cristo ressuscitaremos, tá? Então ele vai dizer, nós que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos, gememos interiormente esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Quando é que vai acontecer a redenção do corpo físico? Na ressurreição dos mortos, quando receberemos um corpo incorruptível, que não é mais sujeito à corrupção. Digo isso não só ligado ao pecado, mas também a se corromper, a se deteriorar. Então, ele vai dizer assim, o qual nós que temos as primícias do Espírito aguardamos a redenção do nosso corpo. Pois, grave essa palavra, é nessa esperança que fomos salvos. Lembra que lá no Vale dos Ossos Secos, os filhos de Israel estão dizendo assim, pereceu-se a nossa esperança? Aí Jesus, o Filho do Homem, vem e vai dizer assim, eu vou restaurar a esperança de vocês. Se lá pereceu, aqui eu estou restaurando a esperança de vocês. E qual é a esperança? De que por ocasião da vinda do Senhor sobre as nuvens, a ocasião da vinda do Filho do Homem,
Ele vai restaurar, Ele vai nos ressuscitar e nós vamos ter a redenção desse nosso corpo que hoje é mortal e será revestido de imortalidade. Tá? Essa é a bendita esperança de todo cristão. Ainda que moramos, por ocasião da vinda de Jesus, seremos ressuscitados no último dia. Então, olha só que interessante. Teria muitos outros textos para falar da esperança. Por exemplo, o próprio texto do arrebatamento, que diz que os mortos ressuscitarão primeiro, para quem não sabe, é uma palavra de esperança para uma igreja que não sabia o que acontecia com os mortos. Você vê Paulo dizendo assim, ó, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram. Ele diz, para que não se entristeçam como os que não têm esperança. Olha lá no Vale dos Ossos Secos, o povo sem esperança, dizendo assim, ó, secaram-se os nossos ossos, pessoas estão morrendo. Mas aqui você vê Paulo trazendo uma palavra de esperança. Ele diz, olha, não fiquem sem esperança com respeito àqueles que dormem, àqueles que morreram. Ele diz, porque eu vou contar para vocês pela palavra do Senhor, que dada a ordem, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus, o Filho do Homem descerá nas nuvens. E ele diz, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, perceba qual era a bendita esperança, a ressurreição dos mortos. Então, se lá em Ezequiel o povo está dizendo assim, ó, foi-se a nossa esperança, agora Cristo, o Filho do Homem, na nova aliança ele vem restaurando a esperança que o povo tinha perdido. E quando é que essa esperança, nós vamos receber, né, o cumprimento dessa bendita esperança? No dia da restauração do Vale dos Ossos Secos, no dia da ressurreição dos mortos por ocasião da vinda de Jesus. É isso aí, irmãos. Agora, se não bastasse isso, tem mais um último link de conexão. E esse aqui eu acho fantástico. Só os outros, para mim, já são bons, mas esse último, ele é melhor ainda. Então, quando você continua lendo o texto de Ezequiel, vai estar escrito ali, Ezequiel, no versículo 12. Gravem as expressões, os textos que estão sendo destacados em outra cor, porque vocês vão ver como isso está conectado com a vinda de Jesus. Versículo 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros. Ele diz, eu vou abrir os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha a Nova Jerusalém, promessa de voltar agora onde vai ser estabelecida a Nova Jerusalém. Mas isso eu só vou falar quando a gente for falar das duas varas, que está logo abaixo desse texto num próximo vídeo. E ele continua dizendo, versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, vocês vão perceber que essa expressão que apareceu nesses 3 versículos, qual é a expressão? Vos farei subir das vossas sepulturas e vivereis. É mais um link que nos conecta com profecias relacionadas à vinda de Jesus. Olha só, quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25 e 29, vai estar relatado o seguinte: em verdade vos digo que vem a hora, tá? Vem a hora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quando é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus? Quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens e profetizar. Espírito vem dos 4 ventos e entra sobre esses ossos secos, entra sobre esses corpos que foram restaurados. Então, João está profetizando, vem a hora, né, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem viverão, viverão.
Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer juízo, porque ele é o Filho do homem. Veja só, a visão do Vale dos Ossos Secos. Deus dizendo ao Filho do homem, profetiza sobre esse vale de ossos secos para que entre o Espírito de vida e eles voltem a viver. E aqui, quando a gente vê, nós vamos ver ele, o Filho do homem, profetizando. E João diz, porque ele é o Filho do homem. Olha a conexão com a visão do Vale dos Ossos Secos. Porque ele é o Filho do homem, entendeu? E vem a hora em que os mortos ouvirão a sua voz e quem ouvir voltará à vida. Então ele continua dizendo, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos seus sepulcros. Gravou isso? Palavra sepulcro? Lá em Ezequiel é isso que vocês estão vendo. Deus dizendo assim para o Filho do homem, profetiza, né? E o Filho do homem dizendo, todos vocês que estão em seus sepulcros, saiam, ouçam a minha voz e saiam. Aqui é o que está acontecendo, ó. Ele está dizendo assim, ó, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ó o Vale dos Ossos Secos. Todos os que estão nos seus sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Se você quer entender melhor sobre esse tema, eu vou deixar outro vídeo aqui falando sobre o tribunal de Cristo e ligando esses dois momentos de ressurreição, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o que João vê aqui, e ele diz, ó, é o Filho do homem, é o mesmo que foi dito lá em Ezequiel, quando lá em Ezequiel a gente vê o texto dizendo, ó, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, a mesma palavra que está lá em João, os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, tá? E ele vai dizer assim, ó, e os trarei a Israel, Nova Jerusalém. E aí ele ainda diz, versículo 13, quando eu abrir os vossos sepulcros, ele diz, vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês neste momento, tá? Quando a gente olha para as profecias relacionadas à vinda de Jesus, quando a gente olha para Ezequiel 37 e a visão do Vale dos Ossos Secos, é válido a gente fazer uma interpretação devocional, uma aplicação prática para o momento em que as pessoas estão vivendo. Tá? Particularmente, eu acho que não cabe muito aquela interpretação de dizer que isso já se cumpriu quando o povo voltou para a sua terra em 1948. Mas a verdade é que essa profecia, na verdade, ela está anunciando o dia da ressurreição dos mortos. Veja, Ezequiel está tendo a mesma visão que João, dois profetas apocalípticos. Só que Ezequiel vê antes do corpo voltar à vida, enquanto João, ao ver a multidão de branco, ele já vê a multidão ressurreta diante de Deus e do Cordeiro. Os dois estão tendo a mesma visão, por isso que nós vamos ter muitas conexões. Tais como a primeira conexão, né? O Filho do Homem, Ezequiel é chamado de Filho do Homem, a mesma expressão utilizada para Jesus, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, quem vai dar ordem para que os mortos voltem à vida. Por isso que vocês vão ver a mesma pergunta, a mesma resposta, né? Ezequiel, quem são esses ossos secos? Eles podem voltar a viver? Tu o sabes. Lá em João, né? Quem é essa multidão de branco? Né? Da onde elas estão vindo? Né? Quem são e de onde vêm? Tu sabes. Olha quanto link, quanta conexão. Quando a gente olha lá no Vale dos Ossos Secos, profetiza os quatro ventos. Quando você olha para Mateus 24, Filho do Homem vindo sobre as nuvens, você vai ver o quê? Ele recolhendo os eleitos dos quatro ventos. Por isso que vocês vão ver lá em Ezequiel, quando o sopro de vida da parte de Deus entra sobre aquela multidão, aquele vale de ossos secos, se põe de pé um grande exército. É a mesma visão da grande multidão de branco que vai estar diante do trono e do Cordeiro. Por isso que nos dois vocês vão ver esse link, um grande exército, uma grande multidão.
tá? Diante do trono de Deus. Em Ezequiel é dito que ali, aquela multidão, essa profecia é para toda a casa, todos os filhos de Israel. Quando você vem para o Novo Testamento, o povo de Deus, vocês vão ver que o Israel de Deus não é o da carne, nunca foi o da carne. Na verdade, eles eram uma figura do que Deus estava querendo mostrar, que o Israel de Deus, o povo de Deus, é o da promessa. Essa promessa de ressurreição é para todo Israel. Sim, o Israel da promessa, formado tanto por judeus, por israelitas descendentes que creem em Cristo, como por gentios que creem em Cristo. E ali está o mistério de Deus, que você só vai entender se você olhar a playlist sobre as duas casas de Israel, o mistério de Cristo. Então, irmãos, nessa visão, se você entender isso, você vai entender por que lá os filhos de Israel está dizendo, olha, se foi a nossa esperança. E quando Cristo, o Filho do Homem, vem, ele vem trazendo uma mensagem de restauração à esperança. E que mensagem de esperança é essa que todo cristão deve esperar? É a restauração do nosso corpo. Por ocasião da vinda de Jesus, mesmo que tivermos passado pela morte, nós ressuscitaremos. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mesmo que hoje o Hades, o mundo dos mortos, estejam retendo os que morreram no mundo dos mortos, quando Cristo vier, o mundo dos mortos se abrirá. A porta do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pelo contrário, ele terá que entregar os seus mortos, entendeu? Por quê? Porque quando Cristo vier, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. E aí é que nós vamos ver como fica claro, né? Quando João, ele diz para nós, né, que vai chegar o dia, tá chegando a hora em que aqueles que estiverem nos sepulcros, os mortos, aqueles que estiverem no sepulcro, ouvirão a sua voz. A voz de quem? O Filho de Deus. Também chamado por João de o Filho do Homem, tá? Olha o link com Ezequiel, com o Vale dos Ossos Secos, com o Filho do Homem, né? Ele diz, está chegando a hora, vai chegar o momento em que os mortos que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, tá? Uns para a vida, outros para a condenação. Mas ele diz, está chegando este momento, irmãos. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quando a gente fala da visão do Vale dos Ossos Secos, pode ter uma aplicação devocional? Pode, irmãos. Eu já fui muito edificado por esse tipo de pregação, de ensino. Mas a verdade é que existe uma camada muito mais profunda de revelação, aonde, quando o profeta recebe a revelação, na verdade ele estava tendo o privilégio de ver com antecedência como seria o dia da ressurreição dos mortos. Isso mesmo. Sabe quando sai um lançamento e aí tem algumas pessoas que são convidadas para assistir o filme com antecedência antes dele ir para a bilheteria, antes de todo mundo ver o filme? Ezequiel e João tiveram esse mesmo privilégio. Ezequiel, ele vê a ressurreição antes dela acontecer, quando os ossos ainda estão secos, aquele vale de ossos secos, e ele vê em primeira mão como será o dia da ressurreição. Imagina Cristo vindo sobre as nuvens e de repente ele vai dar ordem para que o sopro de vida, o Espírito entre nos corpos. Então o osso começa a se juntar com o osso, tendão começa a crescer, carne começa a revestir, e aí de repente ele dá a ordem para que o Espírito volte ao corpo e eles vivam. E aí eu creio que acontecerá aquilo que a Bíblia diz lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, o capítulo da ressurreição. Ele diz que em um momento, num abrir e fechar de olhos, esses corpos, eles serão transformados num corpo glorioso e incorruptível. Isso mesmo. A Bíblia diz que carne, né, e sangue não herdarão o reino de Deus. Nós vamos receber um corpo incorruptível da parte de Deus, tá bom? Mas primeiro esse corpo precisa ser restaurado, e é isso que Ezequiel está vendo, o corpo voltando à vida.
tá? Para que o Senhor possa nos dar um corpo glorificado, para que o Senhor possa transformar esse corpo e para que a gente receba um corpo igual ao dele. A Bíblia diz que o primeiro Adão, ele é um corpo mortal, mas assim como hoje nós temos o corpo igual ao primeiro Adão, por ocasião da vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos e da glorificação do nosso corpo, nós teremos um corpo igual ao segundo Adão, um corpo glorioso. Então, irmãos, espero que você tenha sido muito edificado e acrescentado por meio desta profecia. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, eu quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like, ativa o sininho ali se você não ativou ele e digo mais, irmãos, compartilhe esse vídeo com os irmãos, me ajude a compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Eu quero que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas pelo ensino da palavra de Deus, tá bom? Então, irmãos, não se esquece de ver os vídeos que eu vou deixar agora no card, porque vai ter um vídeo muito importante e que vai ajudar bastante esse canal se você assistir, tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.